Efésios. Domingo passado terminamos um trecho em que extraímos dele as marcas de uma geração sem Deus. Foi o tema da mensagem do domingo passado e, curiosamente, muito apropriado para o momento que vivíamos, às vésperas da estreia deste malfadado programa reality show Big Brother Brasil. Não quero voltar ao assunto, não quero voltar ao tema, apenas estou reintroduzindo o nosso estudo exegético na carta aos Efésios e situando-os neste contexto do capítulo 4 de Efésios. E terminamos os versículos 22, 23 e 24, falando do apelo que o apóstolo Paulo faz aos crentes em Éfeso para deixarem de lado um estilo de vida que retratasse a velha natureza e adotassem o novo homem. Diz o versículo 24 assim: e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui o apóstolo Paulo faz a ponte para o que ele quer continuar dizendo. Ele fala do despojar-se do velho homem. A expressão aqui, que talvez na sua versão esteja despir-se, numa ideia de vestimenta, de indumentária, roupa que se veste, é algo também uma expressão grega usada que poderia ser traduzida também como despojar-se, ou seja, jogar fora. Mais especificamente, um termo refere-se àquilo que jogamos fora que não nos serve mais, não tem mais utilidade. Alguns irmãos sabem da nossa rotina anual, de sempre no mês de dezembro aproveitarmos o recesso que a Jane tem no seu trabalho para fazermos a limpa dos armários de casa. E aí nessa hora a gente descobre como a gente acumulou quinquilharia ao longo de um ano. E a gente tem uma tese muito simples, não é que eu gosto de jogar coisa fora, mas a tese é até meio científica. Para quem trabalha com arquivos, com almoxarifado, sabe, não usou em determinado período de tempo, não lhe serve. Então é o seguinte, se a gente olha aquele negócio, está lá no armário, seja roupa, seja instrumentos, seja ferramentas, até minhas sucatas, esse ano eu tive que jogar fora, tadinho de mim. Uma caixa cheia de coisa boa, fios, parafusos, coisas que quem é homem sabe que um dia a gente vai usar. Mas para manter a regra de casa é o seguinte, não usou em 2 anos, tem que ser doado para alguém, para abençoar alguém que vai usar. Então no final do ano a gente despoja de um monte de coisa que a gente chega à conclusão, não nos serve mais. Claro que eu consegui fazer uma reserva, né? Negociei, fiz uma concessão. Não, ela botou 2 caixas, em vez de que vai jogar fora, de 2 eu consegui guardar uma. Então, saí no lucro, não é? Pelo menos não foram as 2 embora. Então, ainda tem muito fio guardado, ainda tem muito parafuso guardado, muita coisa que você, mulher, vai olhar assim, para que isso? Bom, da mesma forma como eu olho para o armário de sapato e falo assim, para que isso? Né, homens? Não é? Aquela coisa do não sei que sapato eu uso, não sei que roupa eu uso. Podia também dar uma limpa nesse armário feminino de vez em quando, não é? O apóstolo Paulo fala, despojem-se, e faz uma referência justamente ao que não lhes é mais útil. É justamente aqui que entra o conceito que Paulo vai caminhar na carta aos Efésios, quando ele diz da velha natureza, ou seja, existem coisas, sejam sentimentos, atitudes, hábitos, que não caem bem mais àqueles que se dizem nascidos em Jesus. E olha, foi difícil preparar esse estudo de hoje, porque eu me vi o tempo todo nisso. Como homem, como você, como ser humano, quando a gente se depara com o desafio do que é a palavra de Deus para nós, de como eu disse na semana passada, sermos semelhantes a Deus, o ideal não é pequeno. Tem muita gente que se escusa da responsabilidade do testemunho, diz assim, não olha para mim, olha para Jesus. Isso é balela. Porque o Novo Testamento diz que nós devemos sim olhar uns para os outros e ver refletida a glória de Deus. Paulo coloca o desafio, o ideal muito elevado, quando no versículo 24 de Efésios 4 ele fala, para sermos semelhantes a Deus. Barra pesada. Complicou geral. E agora ele vai mostrar, a partir do versículo 25, o que é que não cai bem mais na vida daqueles que são chamados por Cristo para uma nova vida. Aqui o negócio vai ficar apertado.
porque você vai ver como ser crente é difícil. Não é brincadeira, não é para aqueles que acham que está na moda, não é para aqueles que acham que é bom estar em evidência, não é para aqueles que querem benefícios, não. Muitos querem a vida cristã pelos bônus que ela promete, mas poucos são aqueles que estão dispostos a assumirem o ônus desta vida cristã. Tem uma frase pronta, um clichê, muito utilizado há algum tempo atrás em algumas camisetas dos jovens, que diz assim: é fácil andar com Jesus no peito, né? Até o Janinho está com uma camisa muito bonita, viu, Janinho? Não tenho crise, tenho Cristo. E vou usar a sua camisa como exemplo, viu, Janinho? Entendeu, Janinho? Aí. Não, vocês viram, né? Não tenho crise, tenho Cristo. Há um tempo atrás tinha uma camiseta que dizia assim: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Num trocadilho de palavras, é uma grande verdade. Porque sim, muitos querem a vida cristã por aquilo que ela promete. Nós acabamos de orar por aquilo que eu creio ser verdade absoluta: paz, alegria, esperança, vida transformada, sorriso no rosto, comunhão, amor verdadeiro. Mas isso não é barato. Tanto não é barato que um homem deu a sua vida e o seu próprio sangue para que tudo isso se tornasse possível. E não é que sejam necessários outros sacrifícios, não. O sacrifício foi um só. Mas olha, a vida cristã não é brincadeira. E é o que o apóstolo Paulo vai começar a dizer no versículo 25, eu vou ter que dividir em algumas sequências, porque são tantas coisas que não servem mais no nosso armário da vida cristã, que eu preciso dividir isso com calma. Do versículo 25 ao 32, o apóstolo Paulo vai fazer uma lista. Você pode até depois fazer essa lista para você começar a meditar sobre isso. Mas hoje eu vou me deter em apenas duas coisas que não cabem mais no armário de um crente em Jesus Cristo. Mas eu vou ler o texto todo só para você já ter uma ideia da gravidade do assunto, da grandeza do desafio e da elevação do nível exigido do que é sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, como diz o versículo 24, finalizando aquilo que Paulo colocou, como eu entendi, serem as marcas de uma geração sem Deus. Se quisermos fazer diferença nessa geração sem Deus, nós precisamos nos despojar daquilo que marca essa geração: a lascívia, a degradação moral, a idolatria, e agora nos vestirmos de características que marcam uma nova vida em Cristo. É o que ele vai dizer a partir do versículo 25. Efésios 4, 25 a 32 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E você ainda acha que é fácil ser crente? Com essa lista de elementos, de marcas de uma nova natureza em Jesus. A primeira marca que o apóstolo Paulo fala desta nova natureza em Jesus é uma vida que esteja disposta a deixar a falsidade para viver a integridade. Perceba bem que no finalzinho do versículo 24, Paulo fala, provenientes da verdade. Pode ser uma referência, sim, à verdade de Deus, como palavra revelada. Pode também se referir ao conceito de integridade, perfeição.
daquilo que não é variável, daquilo que não muda, daquilo que não é distorcido. E aí a ponte está feita justamente para o versículo 25, o apóstolo Paulo introduzir este tema dizendo, portanto, ou seja, já que é assim, ou já que tem que ser assim, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quantos aqui nunca mentiram? Se alguém levantar a mão, vai estar mentindo pela primeira vez. É uma triste realidade. Uma pesquisa nos Estados Unidos, o americano gosta muito de estatística, né? E eles fazem muito mais pesquisa do que nós. E normalmente as pesquisas de lá servem como um indicativo mundial, vamos dizer assim. Não que seja exemplo de nada, mas vamos colocar como um indicativo. Uma pesquisa nos Estados Unidos deu conta de que 93% dos americanos mentem. Os outros 7% mentiram pela primeira vez quando responderam dizendo que nunca mentiram. A triste realidade é que a humanidade mente. Todos nós, lamentavelmente, vergonhosamente, por isso eu disse que foi muito difícil preparar essa mensagem para essa noite. Porque de todos, e como Paulo, dos pecadores eu sou o maior. E diante de Cristo eu sou o menor. Mas preciso compartilhar aquilo que também aprendi. E aquilo que como desafio assumi para a minha vida pessoal, não só agora, mas como há algum tempo. Mentimos, por exemplo, para tornar uma conversa interessante. É muito comum. Nós mentimos quando estamos conversando, e tem gente que mente até sobre doença, para não ficar para trás. Se a pessoa fala assim, eu estou com uma dor aqui, eu também, então essa dor é o seu direito é meu esquerdo. Às vezes, para ter assunto, a pessoa inventa coisa. Eu visitei a Venezuela. Venezuela, eu fui à Colômbia. Quando? Não lembro bem, faz tanto tempo. Muitas vezes as pessoas mentem para tornar a conversa interessante e com isso nós mostramos ou dizemos aquilo que nós não sabemos. Quer ver o jovem quando mente? Quando alguém fala assim, cara, sabia que isso assim, fulano de tal? Ele, pode crer. O que ele está dizendo com pode crer? Eu sei, estou sabendo. Não sabe nada. Nunca viu, nunca leu. Mas para mentimos para causar impacto na sociedade. Mentimos para impressionar as pessoas. Dizemos que fazemos o que não fazemos, dizemos que somos o que não somos, para tornar uma conversa, um contato interessante. Nós muitas vezes pregamos pequenas mentirinhas, do tipo daquela assim, isso não tem nada a ver. E já que nós vivemos na sociedade não tem nada a ver, nós acumulamos, ao longo da nossa existência, pequenas mentirinhas, que muitas vezes tornam a nossa vida uma farsa. Mentimos também, eu creio e percebo isso no nosso dia a dia, para nos desculparmos de uma ação ou de uma omissão. Ou você, alguma vez já não deixou o telefone tocando? E depois falou para a pessoa assim, nem vi que tocou. Ou quantas pessoas que vivem o dilema no trabalho, do chefe dizer, diga que eu não estou. Conheço a história de uma pessoa que era empregada, e o chefe disse, diga que eu não estou. Aí ela botou o telefone e disse, diz o senhor. Aí eu falei, mas eu vou dizer que eu não estou? Eu falei, pois é. Como é que o senhor vai dizer que o senhor não está se o senhor está? O senhor quer que eu minta? Então mente o senhor. Não precisa dizer que essa pessoa não durou muito nesse trabalho, né? Mas é o dilema que muitos dizem, que vivem. E são essas pequenas mentiras. A criança bate no seu ouvido pedindo dinheiro, você fala assim, não tem dinheiro. Mentira, sua carteira está cheia de dinheiro. Como é que você vai dizer que não tem dinheiro? Vem o cara no ônibus, eu estou aqui, melhor pedir do que roubar, não sei o que, vem com a balinha. Aí você fala assim, não, estou sem trocado. Mentira, aí fala, eu troco para o senhor. Aí você fica em maus lençóis, né? Nós não temos a coragem de dizer assim, não, obrigado, eu não quero. Ou abaixar o ouvido assim, criança, o que você está fazendo na rua esse horário? Vai para a escola, senta para conversar. Tem um rapazinho que joga coco ali na Vilela Tavares. Eu e o Robson já fizemos amizade com o Diego, né, Robson? O Robson que me introduziu a ele. Agora eu sou amigo dele. O Robson que me apresentou. Tem vezes que ele está jogando coco de terno e gravata.
No dia seguinte ele está jogado no chão, dormindo imundo. Eu nunca vou dizer para ele que eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Mas eu prefiro perguntar, mas o que você está precisando? E eu gosto quando na rua ele para, e aí, tudo bom com o senhor? Eu falei, tudo. De vez em quando a Letícia ficou assustada comigo. Ontem mesmo a gente voltando da casa da Monique, um senhor de rua falou assim, ô pastor, tudo bom? Eu falei, tudo. Lá perto do Presunique. A gente precisa fazer esse tipo de relacionamento baseado na verdade, naquilo que nós realmente somos. E a gente se esconde, se mascara, se falseia. E nós também mentimos quando nós omitimos a verdade. Isso é bíblico. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixar de falar a verdade também é mentira. Ah, maridos. E aí, querido, gostou do meu cabelo? Tá bom. Tá horroroso. Você detestou. E a unha, tá bonita? Tá. Você tem pavor de unha escura, e ela botou a unha preta naquele dia. E você disse que gostou. Mentira. Por que você vai mentir? Porque você não quer confusão, você não quer o confronto, você não quer o diálogo, você não quer se explicar. Esse arroz não ficou muito bom hoje. Ah, você nunca gosta da minha comida? Não, não é que eu nunca gosto, mas hoje não está bom. E aí, daí já vem o problema. Nós nos omitimos, e nós omitimos a verdade, e isso também é pecado. Isso, pasmem, torna-nos mentirosos. Philip Van Dorsen, um jovem repórter da revista super interessante, número 297, de novembro de 2011, fez uma reportagem muito interessante baseada no livro Honestidade Radical, de um escritor americano chamado Brad Blanton. Ele se propôs a ficar 50 dias sem mentir. E ele falou assim, olha, foi difícil. Mas ele tomou uma atitude, ele precisava fazer essa matéria, e ele então tomou uma decisão, uma matéria muito legal para você ler também sobre isso. 50 dias sem mentir. Sabe quando ele começou? Quando a mãe fez um arroz para ele, e ele disse que o arroz não estava legal. Ele falou para a mãe, a especialidade da mãe era fazer o arroz. E a mãe perguntou, hoje não ficou bom esse arroz, né, filho? E ele caiu na besteira e disse assim, mãe, hoje não ficou bem. A mãe ficou arrasada. A mãe sabia que o arroz estava ruim. A mãe perguntou para ele se o arroz estava ruim. Quando ele falou a verdade, a mãe ficou arrasada. Não sei mais fazer arroz. Foi a primeira experiência dele de falar a verdade. Brad Blanton, ele fala que nós fomos educados a mentir. Nós ensinamos nossos filhos a mentirem. Nossos filhos veem nos mentindo. Em situações cotidianas, como esta do telefone que não é atendido. Quando você diz que não tem dinheiro, é um desafio. Você está no shopping e a criança fala, pai, compra isso. Você vai dizer para ele que você não tem dinheiro? Se sua conta está cheia de dinheiro. Bom, se não tiver, realmente tudo bem. É comum isso, mais do que você pode imaginar. Mas nós temos de ter a coragem de sentar com a criança e assim, papai tem dinheiro. Como eu já tive que fazer isso algumas vezes com a Letícia. Não, papai tem dinheiro. Só que não é importante comprar isso agora. Eu vou ter que comprar material para você, vou ter que comprar uniforme para você. Eu posso até comprar, você quer esse brinquedo, só que você vai para a escola sem uniforme. E você começa a ensinar a criança a tomar decisões. Mas nós ensinamos nossos filhos que é mais fácil mentir, é mais rápido, a solução está dada, não tem dinheiro, não vou, não quero, não estou. Não estou. Quantos pais dizem para os filhos isso ao atenderem a campainha? Diz que papai não está, papai está cansado. Nós fomos educados a mentir, segundo Brad Blanton, no livro Honestidade Radical. Nós vivemos a cultura do jeitinho. E olha que foi um americano falando, hein? Nós somos da cultura do jeitinho. Imagina se ele fosse brasileiro. Nós vivemos numa sociedade em que a imagem é tudo. Então, para manter a imagem, você mente. Você diz meias verdades. E como diz o ditado, meia verdade é uma mentira inteira. Não existe. E é quando ele então revela isso, que na pesquisa americana feita, revelou que 93% dos americanos mentem. Quais são os riscos da mentira, que eu acredito até baseado na palavra de Deus? Primeiro, que a mentira gera um ciclo interminável. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E você diz uma mentirinha.
E quando você é confrontado com esta mentirinha, você tem que inventar mais uma mentira para confirmá-la. E quando descobrem que a mentira também é mentira, você inventa um mentirão. E quando você vê, a sua vida é uma farsa. Porque a mentira gera um ciclo interminável. Este é o risco da mentira. Por isso não faz mais bem a um cristão deixar que a sua vida seja levada pelas pequenas mentiras do dia a dia. Há também um problema que a mentira gera uma perda de identidade. Quando nem mesmo você, num determinado momento, sabe mais quem você é. As redes sociais estão aí também para isso. Há um ditado que diz que ninguém é tão bonito quanto você vê na rede social, e ninguém é tão inteligente quanto se acha na rede social. O Photoshop, os de outra geração talvez não saibam meio que é isso, mas é um programinha de edição de imagem, que justamente faz com que todas as imagens que você vê nas capas de revista não sejam verdadeiras. A maquiagem, os cortes de cabelo, as roupas, você manipula, e essa é a verdadeira palavra, por mais duro que seja, a palavra é essa tecnicamente, você manipula a imagem, você tira a roupa, você tira quem está do seu lado, você pinta a cor do cabelo, você pinta a cor da pele, você faz tudo, você transforma uma pessoa noutra. E o que acontece no nosso dia a dia, esta é a realidade da nossa existência relacional. Nós vemos uma sociedade fake, é o termo usado hoje tecnicamente. Você tem nas redes sociais da internet perfis que são mentirosos. Alguém por trás da rede social do seu computador diz que é fulano e não é fulano. Eu crio um perfil, acho uma foto qualquer na internet, digo lá, eu sou o Cid Moreira. E começa a dizer coisas acerca, como se Cid Moreira estivesse dizendo. Existe uma pessoa que é a mais falsificada da internet. Chama-se Fernando Veríssimo. Ele mesmo já reconheceu isso e a própria internet diz isso. Duvide quando alguém lhe mandar algum texto assinado por Fernando Veríssimo. Ele fala, provavelmente não fui eu que escrevi. Ele até tem a dignidade de dizer, alguns até eu gostaria de ter escrito, mas não fui eu que escrevi. De tão bom que é, mas não fui eu. Porque hoje a sociedade em que vivemos é a sociedade da mentira. Nós nos escudamos na falsidade, nas meias respostas, nas omissões das palavras, nos desvios da conduta que nos colocam em verdadeiros problemas existenciais. E sabe qual é o último risco da mentira? É que um dia ela será descoberta. E tudo virá à tona. E o prejuízo é incalculável. A crise financeira mundial que aconteceu a partir de 2008, 2009, foi fruto de mentira. Disse que se tinha o que não tinha. Disse que se pagaria o que não tinha como pagar. Quando a mentira veio à tona, quando se revelou que os papéis eram podres, o mundo está até hoje aí nesse ciclo que não consegue sair de países em derrocada financeira por conta de mentira. E de fato nós vivemos esta mentira do diabo de achar que nós viveremos a vida inteira sem que ninguém descubra alguma coisa acerca de nós. Eu gosto muito do exemplo de Larry Crabb, que ele cita que um amigo dele, morador de Londres, fez uma brincadeira com seus colegas. Ele preparou uma cartinha como aquelas de ameaça de sequestro, que você cortava do jornal, letrinhas, e formava uma mensagem, e ele mandou para 3 colegas seus. E a mensagem era muito simples, assim, tudo foi descoberto, fuja hoje mesmo. No dia seguinte, os 3 tinham desaparecido da cidade. Ou seja, todos nós temos alguma coisa, como diz o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, todos nós temos um lugar que fede na nossa vida. Para mim, o pastor Jeremias é um dos maiores profetas que nós temos no Brasil hoje. O homem que fala com coragem o que tem que ser dito. Às vezes escandaliza alguns porque ele é bem fora do quadrado, mas é um homem que me abençoa demais. Ele falou assim, falou numa reunião de pastores, pastor, cuidado, porque todos nós temos algum lugar da nossa vida que fede muito. Cuide dela, trate dela, cure ela, porque o dia que o esgoto vazar, vai ficar muito feio. Não é esconder, é tratar, porque um dia a mentira é revelada.
Por isso Paulo diz, deixem a mentira de lado. Falar a verdade não é fácil, por outro lado. Eu reconheço isso. O próprio jornalista da reportagem da revista Super Interessante, ele citou, e eu vou então citá-lo, 3 riscos que ele correu quando ele começou a falar a verdade, e é algo que a gente precisa cuidar também. Não por isso deixar de falar a verdade, porque a Bíblia soluciona esse problema, e é onde eu vou encerrar esse pensamento. Este repórter, Philipp van Dorsten, é um nome meio alemão, ele falou o seguinte: falar a verdade causou-me prepotência. Por quê? Só eu falo a verdade. E ele então começou a se achar melhor do que os outros. E nós religiosos temos esse problema, né? Nós achamos que estamos assim com Deus e os outros assim com o diabo. E nós temos o risco de tornarmos-nos prepotentes, arrogantes, porque nós achamos que somos melhores do que os outros só porque nós estamos 1 milímetro acima dos outros no que tange a moralidade, a ética, a procura da correção, da justiça. Não. Volto a lembrar que diante de Deus o piso está nivelado. Diante da cruz não há degraus. E todos nós daremos conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E então, Filipe, o repórter, cai em si e fala assim, opa, o fato de eu... Olha, ele é uma pessoa não cristã, ele disse, o fato de eu só querer falar a verdade não me torna melhor do que ninguém. Só me torna melhor do que eu mesmo. Ele fala outro risco de falar a verdade, que é ferir as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz da verdade em amor. Porque quando nós achamos na responsabilidade de dizer a verdade, nós corremos risco de dizer verdades e não abençoarmos. Dizermos a verdade pela verdade, ela é crua, ela é fria, ela maltrata, ela fere, ela destrói. Por incrível que pareça, a verdade pode ser destrutiva, se ela não objetivar o aperfeiçoamento do outro. Tudo pode ser dito de outra maneira. Por isso, o apóstolo Paulo, eu vou voltar a este tema, porque lá no final do texto, você leu comigo, ele fala, sem gritarias, sem irritações, sejam bondosos. A verdade precisa objetivar o aperfeiçoamento do próximo. E o próprio repórter chegou à última conclusão da sua experiência de 50 dias falando a verdade, só a verdade. Ele falou um monte de coisa, um colega dele perguntou para ele, e aí, gostou da banda? Ele falou assim, olha, eu acho que você devia se dedicar mais ao seu trabalho e deixar com os músicos. Pronto, quase perdeu o amigo. Uma colega apresentou para ele uma tese de trabalho, perguntou, e aí, você gostou? Aí ele falou assim, acho que você devia fazer de novo. Quase perdeu a amiga. Uma menina começou a conversar com ele, ele falou logo direto assim, você está querendo que eu saia com você? Porque eu não vou sair com você. Quase perdeu a amiga também. E ele fala, falar a verdade colocou-me em situações incontroláveis de desajuste social. E ele falou, eu quase me isolei. Foi a conclusão que ele falou. De tanto falar a verdade, sem pensar no que eu estava dizendo, eu me isolei. Quase que as pessoas não me queriam mais junto delas. Para você ver o contexto social em que vivemos, em que certamente a nossa sociedade está baseada numa mentira. Em que se nós não cuidarmos da verdade e também de como exercer a verdade, nós corremos o risco de nos isolarmos. E para que serve o sal dentro do saleiro? Para nada. Há um preço a ser pago para vivermos a verdade. E o apóstolo Paulo diz, é o amor. O amor que apara as arestas, o amor que objetiva o aperfeiçoamento, o amor que dá o azeite ao nosso relacionamento. Somos todos membros do mesmo corpo, diz o apóstolo Paulo. Essa é uma observação importante também, que ele fala, digamos a verdade uns aos outros, versículo 25 novamente, para você entender aqui esse pensamento de Paulo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois, olha, há uma ligação, há um link aqui, uma conexão importante entre falar a verdade um ao outro, porque somos todos membros do mesmo corpo, ou seja, a verdade é essencial para o funcionamento do corpo de Cristo.
Sabe por quê? Um exemplo. Nós precisamos dos referenciais que nos deem segurança. Se você tem um objeto que é quente, e se a sua mão comunica para o cérebro que aquilo está frio, e a mão está mentindo, a mão sabe que está quente, mas a mão fala assim: vou dar um susto neste corpo, e vou mandar o cérebro encostar nesse negócio. E você então põe a mão com toda a vontade naquela chapa quente. A tendência é que em pouco tempo você vai estar totalmente mutilado. A verdade é necessária para as conexões, para os relacionamentos, porque senão nós nos mutilamos, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós nos decepcionamos mutuamente. Por isso o apóstolo Paulo fala: vocês são membros do mesmo corpo. O que a mão sente e comunica para o cérebro tem reflexo nos olhos, e tem que ser verdade. Porque se o cérebro recebe uma mensagem mentirosa de que não vai se machucar, e os pés sabem que se pisarem no prego vai se machucar, a mutilação é certa. E de mutilação em mutilação, a vida vai embora. Por isso Paulo fala: os membros entre si precisam só falar a verdade para que o corpo funcione perfeitamente. Senão nós ingerimos veneno a todo instante. Senão nós tomamos a dose errada. Senão nós só comemos porcaria. Senão nós só fazemos coisa errada, só vamos aos lugares errados, se o nosso corpo não se comunicar perfeitamente e os sinais vitais forem passados em verdade. Por isso a verdade é tão importante na vida da igreja. A verdade é tão importante nos nossos relacionamentos. Que a começar em mim, a verdade seja uma marca inviolável do viver cristão entre nós. E o segundo ponto desta manhã, Paulo fala no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Esse é um texto muito interessante de se analisar, porque ele passa uma certa confusão. Como é que é irar sem pecar? Então a ira não é pecado, a ira... Percebe que há uma confusão, um problema aqui. Há um problema importante a ser considerado, porque Paulo fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então quer dizer que há um limite da ira. Sim, há um limite da ira. O limite da ira, que Barclay chama do limite da justiça. Então existe a ira injusta e a ira justa. Vamos colocar nesta classificação para você entender bem qual é o problema que há entre a ira e o pecado. Qual é a linha tênue que separa entre irar-se e não pecar. Uma questão importante para você entender é que Deus nos colocou com essa pecinha, com esta capacidade de nos irarmos, de nos sentirmos contrariados, de termos um sentimento negativo com relação às circunstâncias. Se não fosse assim, era como se Deus tivesse criado um grande leão sem suas garras. Ou seja, tudo aquilo que está dentro do seu limite, dado por Deus, é saudável, é benéfico, é abençoador. Como é que isso se retrata naquilo que Paulo fala da ira? Primeiro, fica claro aqui que existe sim um limite. Se Paulo fala, irai-vos, não como uma ordem, não é um imperativo aqui, ou seja, se vocês se irarem, nunca permitam que esta ira faça vocês pecarem. Quando é então que nós podemos nos irar e quando é que esta ira se torna pecado? Bom, ela é um pecado quando isso é fruto de um mau caráter, quando é fruto de um mau humor, quando é fruto de uma agressividade desmedida, da falta de controle, da falta de limite, da irritação pura e simples, barata por qualquer mera contradição e contrariedade. O exemplo positivo é o próprio exemplo de Jesus, que se irou. Em Mateus 9, Jesus irou-se contra os fariseus. Agora, não se irou contra os fariseus meramente a ira pela ira ou pessoalmente. Fica claro em Mateus 9 que Jesus não estava irado pelas perguntas que os fariseus estavam fazendo, mas estava irado pela contradição deles em estarem tão preocupados com o cumprimento da lei e fazerem tantas injustiças com o povo daquela época. Da mesma forma como Jesus irou-se em João, quando ele vai ao templo e encontra os mercadores da fé bagunçando, colocando no lixo a reverência e a seriedade para com as coisas de Deus. E não era, aqui está importante, porque muita gente interpreta errado esse texto.
fala assim, pastor, não pode vender nada, nem DVD. Tá? Se Jesus viesse aqui, ia derrubar a banca do DVD. Não era nada disso. O problema é que a pessoa, ela estava tão preocupada com a sua rotina, com o seu dia a dia, e que ela tinha que cumprir os seus ritos religiosos. Olha como o rito é perigoso. Então havia pessoas que comercializavam nos arredores do templo os elementos do culto judeu. Rolinhas, cabritos, aves de toda maneira, frutas, verduras. Então o que acontecia? O cara muito ocupado, estou sem tempo de ir lá no templo fazer o sacrifício, ele pagava para alguém ir lá fazer. Ele terceirizava o culto, manjou? Ele terceirizava o culto. Só que sabe o que acontecia? O vendedor, que era judeu, ele recebia o dinheiro para oferecer aquele carneiro em sacrifício ao Senhor. Ele pegava o carneiro, ia lá dentro, entregava para o sacerdote, aí o sacerdote entregava para o auxiliar entregava na porta dos fundos e devolvia para o cara para vender de novo. A arqueologia bíblica conta que é isso que acontecia. Isso deixou Jesus irado, porque estavam brincando com a fé das pessoas simples, e também estava induzindo as pessoas ao erro de achar que poderiam terceirizar a sua experiência de fé. O problema não era o culto, o problema não era o ritual, o problema não era a venda em si, o problema era a essência do processo, em que as pessoas estavam perdendo a espiritualidade pessoal, e os comerciantes estavam deturpando, prostituindo, adulterando totalmente a ética moral do culto ao Senhor. Jesus irou-se a ponto de derrubar tudo no chão, a pontapés, a socos, sei lá como Jesus, mas o texto é bem dramático, em que Jesus os chama de ladrões, devoradores, que profanam a casa do meu Pai, porque estavam fazendo com motivações erradas. Jesus irou-se. Quando é então que a ira torna-se uma ira justa? Quando a nossa inquietação, quando o nosso sentimento de contrariedade é contra, por exemplo, os desmandos dos governantes, quando é contra a imoralidade que impera e domina a sociedade, quando você se revolta, se constrange, se contorce contra o pecado da nossa sociedade, contra a injustiça, contra o nosso próximo, quando você se ira, quando vê uma mãe segurando um bebê num sinal de trânsito, se aproveitando daquela imagem para tirar o proveito da boa vontade alheia, isso precisa causar em nós uma revolta, mas uma revolta que nos leve à ação de fazer alguma coisa, de mudar a sociedade, desenvolver uma ação, desenvolver uma iniciativa que traga alguma solução para esse mar de injustiça, de imoralidade, de contradição. É isso que o apóstolo Paulo de alguma maneira coloca, dizendo que a ira disciplinada, que está a serviço de Cristo e do próximo, essa sim, que está desinteressada daquilo que é benefício pessoal, isso sim transforma o mundo. Isso sim é uma ira sem pecado. Mas a ira egoísta, a ira violenta, a ira agressiva, a ira que fere, que despoja do outro aquilo que não é seu, esta ira é pecado. Esta ira tornou-se destrutiva. Esta ira, sim, causa prejuízo mortal. Por isso, Paulo então vai terminar: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, o controle, a disciplina espiritual que nos faz controlar, inclusive, o sentimento de contrariedade, é aquilo que exalta o nome do Senhor. Deus nos fez com essa pecinha na nossa série, na nossa linha de produção. Nós temos essa capacidade de nos irarmos, de sentirmos-nos indignados, de querermos uma mudança, de não coadunarmos com a injustiça, com a prática do mal, com a prática do pecado, com aquilo que está errado, com aquilo que é abusivo, com aquilo que é incoerente, com aquilo que é arbitrário. Então nós falamos, nós nos posicionamos, nós nos levantamos e dizemos: sou contra, porque é arbitrário, porque é injusto, porque é vil, porque é mau, porque é destrutivo. Esta ira é a ira que de alguma maneira contribui para uma transformação na nossa sociedade.
e que faz o nome do Senhor ser exaltado. Por vidas transformadas, que experimentam a justiça, que experimentam a verdade, que experimentam o amor. O primeiro passo para a reconciliação começa em mim. Começa na minha atitude, no meu desejo de falar a verdade e de fazer com que a minha ira se limite àquilo que é edificante ao meu próximo e àquilo que exalta o nome de Cristo na minha vida. O Novo Testamento é tão perfeito na sua abordagem que, inclusive no que se refere à própria ira, eu posso usar o meu Senhor Jesus como exemplo soberano de alguém que irou-se e não pecou, porque fez da sua ira a expressão clara da sua indignação com aquilo que era mal, com aquilo que era impuro, com aquilo que era pecaminoso, glorificando a Deus, abençoando o próximo, exaltando o nome do Senhor Deus, Criador do universo. O apóstolo Paulo termina esses 2 versículos, e é onde nós vamos parar, dizendo assim: não deem lugar ao diabo. Significa dizer que a mentira e a ira desmedida são portas de entrada por onde o caluniador age em nosso meio. É possível aqui 2 traduções, porque a palavra diabo é traduzida de diabolos, que pode ser tanto plural quanto singular. E aí, Lutero propõe uma tradução que não seria necessariamente não deem lugar ao diabo, mas sim não deem lugar àquele que calunia entre vós. A expressão seria a mesma, o grego é exatamente o mesmo. Tradicionalmente optou-se por dizer que Paulo estava se referindo ao próprio diabo, como pessoa, a personificação do mal, o agente destruidor, aquele que veio matar, roubar e destruir. Lutero faz uma leitura mais, vamos dizer assim, mais no contexto comunitário, dentro desse aspecto da mentira, da injustiça, da maldade entre si. Ele fala assim: olha, inclusive entre vocês, que não haja lugar para aqueles que caluniam. Essa semana eu tive uma experiência com calúnia, gente, terrível isso. O irmão me ligou para me parabenizar pelos 5, olha que contexto, hein? O irmão me ligou para me parabenizar pelos 5 anos de ministério aqui na igreja. E falou que enquanto a irmã Ruth estava aqui, agradecendo a Deus pelos meus 5 anos, a pessoa que estava do lado dele falou assim: mas você sabia que o pastor já vai embora da igreja? Meu Deus do céu, onde é que essa pessoa tirou isso da cabeça para dizer um negócio desse e colocar uma mentira tão desmedida para esse irmão simples, querido, amado, que ficou assustado e disse: pastor, o irmão está indo embora? Por isso tanta homenagem, por isso tanta alegria, tanto choro da Giane. Jesus, não deem lugar às calúnias, destruam na raiz o mal que o diabo quer plantar em nós. Por isso o apóstolo Paulo fala: despojem-se daquilo que marca o mundo sem Deus e vistam-se daquilo que vem de Deus, a verdade e a ira que promove a justiça, a inconformação e inconformidade com aquilo que está injusto, com aquilo que é desleal, com aquilo que é arbitrário, com aquilo que não exalta o nome do Senhor. E assim caminharemos como homens e mulheres desejosos de viver à semelhança do Deus que pela verdade se manifesta em justiça e santidade entre nós. E a minha oração é o cântico que vamos cantar agora: que tudo isto comece em mim. A começar em mim, quebra corações por meio da verdade, quebra corações por meio da ira justa, daquilo que promove a justiça entre nós, naquilo que promove o bem-estar geral, naquilo que exalta o nome do Senhor em nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta oração à luz de tudo que ouvimos. Esta oração que diz: a começar em mim, quebra corações, e que sejamos todos um, como Tu és em nós. Um povo que busca a verdade, um povo que se ira de maneira justa, buscando o bem comum, a exaltação do nome do Senhor, que luta contra a corrupção, que luta contra a mentira, que luta contra o abuso, que luta contra a desigualdade. Um povo que está aqui para estabelecer a justiça em amor da parte de Deus para o mundo, a começar em mim, a começar em nós, neste lugar. Começar
uma verdade em nossa vida, seja esta a verdade na nossa vida. Digamos a verdade em amor, para que haja edificação. Que a ira que muitas vezes sentimos seja ela limitada, controlada, disciplinada pelo Espírito Santo a promover justiça, a promover correção, a promover ajustes, a promover acertos, a promover a glória de Deus em nós. A começar em mim, que o mundo veja Cristo em nós, a semelhança de Deus, em justiça e santidade, pela verdade em nós. Pai querido, que a graça do Teu Filho Jesus, o Teu amor imensurável, infalível, o consolo e a direção do Teu Espírito Santo sejam sobre todos nós, povo de Deus, que quer viver a semelhança Tua, em justiça e em santidade, para que o mundo conheça o Teu grande amor por Ele, e vidas sejam transformadas aqui neste lugar, ou por onde quer que andemos, agora até a volta de Cristo. Amém.